Vamos ler um trecho da palavra de Deus, Romanos capítulo 10, a partir do verso 8. Um dos primeiros trechos que eu aprendi da palavra de Deus. Além das histórias, que eu já aprendia desde criança com a minha mãe e na escola, mas um dos primeiros trechos foi esse, sobre como abrir o meu coração para Jesus. E olha o que fala aqui em Romanos capítulo 10, a partir do verso 8. Porém, o que se diz? A palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração. Isto é, a palavra de fé que pregamos. Se com a boca você confessar a Jesus como Senhor, e o seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Pois a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será envergonhado. Porque não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E assim a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo. Mas pergunto, será que eles não ouviram? É claro que sim. A voz deles se espalhou por toda a terra, e as palavras deles alcançaram os confins do mundo. Pergunto mais, será que isso não chegou ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia: eu farei com que vocês fiquem com ciúmes de um povo que não é nação. Por meio de gente insensata, eu os provocarei a ira. Isaías é tão ousado que diz: fui achado pelos que não me procuravam. Revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém, diz: todo dia estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde. Senhor Deus maravilhoso, Pai, estamos na Tua casa e queremos nela ouvir a Tua palavra, Pai. Pedimos que de maneira especial o Teu Espírito Santo fale ao nosso coração, Pai. Que o Senhor abençoe as nossas vidas nesta hora e que de maneira especial o Teu Espírito fale conosco, derramando a Tua graça, derramando o Teu favor, derramando a Tua presença santa em nossas vidas, ó Deus. Que o Senhor possa nos ajudar a entender esta palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, aqui está uma palavra que é preciosa para as nossas vidas, principalmente ao entendermos o que diz esse conceito. A palavra está perto de você, ao seu alcance, fácil de ser entendida, fácil de ser praticada. Muitas vezes, pessoas chegam à palavra de Deus e têm algumas dificuldades, ou preguiça, ou falta de vontade, ou querem entender logo todo o conceito de algo que pessoas estudaram a vida inteira e muitas vezes não compreenderam ela inteira. Tem, como que se diz, o próprio Paulo fala, tem etapas da vida cristã, e nós não podemos pular essas etapas. Não adianta nós queremos que uma pessoa aprenda
a vida cristã ou comece a estudar a palavra de Deus pelo Apocalipse. Paulo fala que aqueles que agora encontraram com Cristo, eles vão tomar do leite materno, de um alimento ali para fortificá-los e para fazê-los crescer, e com o tempo vão para o alimento sólido. O melhor texto para aquelas pessoas que acabaram de encontrar com Cristo, ou que a palavra entrou no seu coração, são os evangelhos. São os melhores. Porque são os ensinos de Jesus. As histórias também da palavra de Deus, ok, principalmente se for para criança. Histórias de heróis da Bíblia, histórias dos patriarcas. Hoje temos filmes, né? Até feitos no Brasil, né? Como Os 10 Mandamentos, Os Reis, né? E tantas outras histórias aí cristãs, o próprio Jesus, que podemos aprender mais sobre isso. Mas a palavra de fé, que é o Evangelho, né? Então a palavra está perto de nós, ao nosso alcance, fácil de ser entendida, lembrada, praticada. E o Evangelho, essa palavra de fé, o verso 8, porém a palavra está perto de você, na sua boca, no seu coração. No seu coração, isto é, a palavra de fé que pregamos. O Evangelho penetrou no seu coração. E ele precisa ter êxito para o crescimento da sua vida. Eu e você precisamos ter prazer na palavra, prazer no ensino, prazer na fortaleza que é a Bíblia. A Bíblia. Tem muitos cristãos hoje esquecendo da Bíblia. Meu querido, minha querida, você pode esquecer do pastor, você pode esquecer do ministro de louvor, você pode esquecer tantas outras, mas não esquece da Bíblia não, meu querido. A Bíblia é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, sabe? Tem uma frase que eu anoto das minhas Bíblias, né? Que fala de um evangelista, e é interessante isso, né? Que é de afastar esse livro. Se você afastar esse livro da sua vida, você está dando entrada ou brecha para que o inimigo entre na sua vida, sabe? E isso é importante nós entendermos. O que o inimigo menos quer é a Bíblia sendo vivida. E quando a Bíblia é vivida, nós nos tornamos Bíblias para aqueles que não conhecem a Jesus. Sabe? Muitos falam que a única Bíblia que o não cristão vai ler é o cristão. A única Bíblia que muitos que não conhecem a Jesus vão ter acesso é a vida de um cristão. Sabe, os primeiros cristãos, a igreja primitiva, não tinha Bíblia. As pessoas iam se convertendo ao ouvir os cristãos, ao verem os cristãos, ao perceberem que aquelas pessoas estavam vivendo de modo diferente. Mesmo em meio a uma perseguição, mesmo em meio a um mundo de opressão, que era o Império Romano daquela época. E as pessoas viviam de modo diferente, porque acreditavam no Evangelho, acreditavam em Jesus. Se com tua boca confessares, mesmo em tempo de perseguição, a confissão pode levar você, muitas vezes, a ser jogado na cova de uns leões, a ser rejeitado. A confissão. Porque com o coração, não apenas com o entendimento, mas com as emoções, se crê para a justiça,
de modo a obter justificação, e com a boca se confessa, de modo a ter a salvação. Sabe? Entendimento, justificação, salvação. Se com tua boca confessares a Jesus e o seu coração crer que ele ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Todo aquele que confessar não será envergonhado, diz a palavra. Se você andar em retidão, se você andar em justiça, se você andar com Cristo, você não será envergonhado. Pode ser rejeitado, pode ser deixado de lado por aqueles que não querem a verdade. Fala que no tempo do fim, alguns não aguentarão a sã doutrina. Tem pessoas que não aguentam a palavra. Tem lugar que eu vou ministrar que quando pega o microfone, começa a falar de Deus, tem pessoas que começam a sair do ambiente. Tem pessoas que começam a sair. Mesmo em lugares que não é uma igreja, em lugares onde tem pessoas cristãs e não cristãs. As pessoas não aguentam a sã doutrina. Começar a pregar contra o pecado. Começar a pregar a palavra de Deus. Tem pessoas que saem. Porque no final dos tempos diz a palavra que muitos não aguentarão a sã doutrina. Não conseguirão ouvir a verdade. Sabe? E é interessante. Todo aquele que crê não será envergonhado. Porque não há distinção, é o mesmo Deus. Olha que coisa interessante. Porque não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos. E aqui ele começa uma coisa que naquele tempo era Israel, que rejeitou a Deus. Ele chama no último versículo de um povo desobediente e rebelde. E Deus que se manifestou para eles todos os dias, eles não queriam mais. E Deus começou a se revelar para outros povos, que não o buscavam, que não sabiam quem Ele era. E a igreja foi se formando. Sabe, é interessante esse processo. Não pare de buscar a Deus. Não faça parte desse povo desobediente e rebelde. E sabe de quem ele fala, esse povo desobediente e rebelde? Era povo separado, povo escolhido. Se você é igreja, não deixe de ser igreja. Participe, se envolva, faça parte. Não deixe esfriar o seu coração e a sua mente. Busque em Deus o que você precisa para aquecer o seu coração. Deus fala que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Às vezes a gente fica falando, nós somos mais especial. Você não é mais especial que ninguém, nem eu sou mais especial que ninguém. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus veio ao mundo e se manifestou a todos. Aquele que o buscar, aquele que compreender o Evangelho, aquele que amar a Deus sobre todas as coisas, Deus vai se manifestar a ele e Deus vai fazer grande obra na vida dele. Ninguém é mais especial que ninguém, não. Sabe? E temos que compreender isso. Deus não faz distinção, porque Ele é o mesmo Deus e Deus de todos. E tem pessoas que não compreendem isso. A intenção de Deus é que todo
aquele que nele crer seja salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí aqui tem alguns questionamentos. Como invocarão em quem não creram? Como crerão de quem nada ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Há um processo. E a igreja tem que fazer parte disso, meu querido, minha querida. A igreja tem que fazer parte dessa manifestação maravilhosa do Evangelho. A igreja tem que fazer parte dessa manifestação poderosa do Senhor. A igreja tem que fazer parte. Você foi chamado para ser parte disso. Você foi chamado para utilizar os seus dons e talentos, para que a palavra de Deus chegue a outras vidas, para que a palavra de Deus seja anunciada em corações, para que a palavra de Deus alcance o mundo, os confins da terra, como ele fala aqui, até os confins da terra. A voz dele se espalhou por toda a terra, as palavras deles alcançaram os confins da terra. Tantas nações que já ouviram os pregadores do Evangelho, em certo sentido, posso me referir a elas, que Davi se referiu a ela como as luzes do céu. Nações que trazem luz, nações que trazem os passos, sabe? Assim, por meio de uma sequência lógica, partindo da vontade de Deus, de que os gentios invoquem, Paulo conclui que os apóstolos são enviados por Deus para pregar aos gentios, caminhando os seus passos de luz. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam coisas boas. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam o evangelho da paz. Quão formosos são. E é interessante isso. A fé vem pelo ouvir e ouvir e ouvir a palavra de Deus. É isso que ele está falando. Sabe? A importância da pregação do evangelho. A importância de pregar a palavra. A importância de anunciarmos a Cristo por meio do evangelho. E a importância que ele fala aqui, eu farei com que vocês fiquem com ciúmes de um povo que não é uma nação. Por meio de gente insensata, eu os provoquei a ira. Isaías ousadamente diz: fui achado pelos que não me procuravam. Revelei-me aos que não perguntaram por mim. Mesmo se não pregarmos, Deus vai se revelar aos povos e às nações. Deus vai anunciar a sua glória. Deus vai anunciar a sua presença. Deus vai anunciar o seu Espírito. Deus vai se manifestar no meio daqueles que buscam, no meio daqueles que querem a Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus.